E, gente, agora a gente vai continuar a leitura de Grande Sertão Veredas. E eu parei por aqui, então vamos continuar. Se acordou, bem o digo, cada dia é um dia, e o tempo estava alisado. Triste é a vida do jagunço, dirá o Senhor. Ah, fico-me rindo, o Senhor nem não diga nada. Vida é noção que a gente completa seguida assim, mas só por lei de uma ideia falsa. Cada dia é um dia. Ora, mas ordens já para antes do vir da aurora se cumprir, dali Zé Bebelo já tinha dado. E foi-se saber. O Suzarte e o Tipote e outros, como João Vaqueiro, rastreavam redobrados, onde em redor, remedindo o mundo a olho e faro. Tudo eles achavam, tudo sabiam. Em pouquinhas horas tudo tradiziam. O chão em lugares guardava molde marcado dos cascos de muitíssimas reses, calcados para um rumo só, um caminho eito. Aqueles rastros tinham vigorado por cima da derradeira lama da derradeira chuva. E, de quantidade e de quanto tinha chovido, eles liam no capim e nos regos de enxurradas e na altura da cheia já rebaixada, a deixa, beiradas do ribeirão. Pelo comido pastado das reses também muito se conhecia, aos passos dos cavaleiros e cachorros. As pessoas da casa tinham viajado para a banda de oestes, mas o gado, escolhendo por si e sem tocada, mas depois de solto por boa regra, pegara ida espaçada mais virante acima, aonde devia haver para se lamber salinas de barreiro, e bastantes outras coisas eles decifravam assim, vendo e espiado o que de graça no geral não se vê, capaz de divulgarem até os usos e costumes das criaturas ausentes, dizer ao Senhor se aquele seu Abão era magro ou gordo, seria forreta ou mão aberta, canalha inteirado ou razoável homem de bem. Porque dos centos milhares de assuntos certos que parecem mágica de rastreador, só com o Tipote e o Suzarte o Senhor podia rechear livro. E ainda antes do meio-dia subir, desemalocaram 2 gordas novilhas, carneadas fartas para a nossa refeição. Um bom entendedor num bando faz muita necessidade. E aquele lugar, o valado, eu aceitei, o senhor preste atenção. Para ficar uns meus tempos ali ainda me valia. Senti assim meu destino, dormindo com um pano molhado em cima dos olhos e com a nuca repousada numa folha de faca. De noite, o destino de gente às vezes conversa, sussurra, explica, até pede para não se atrapalhar o devido, mas ajudar. Crendice? Mas coração não é meio destino? Permanecer ao menos ali eu quis, mas Zé Bebelo duvidou de ficar. Zé Bebelo, suscitado, determinou que a gente fosse mais para adiante. Ele concebia medo. Conheci, estava. Zé Bebelo pegou a principiar medo. Por quê? Chega um dia, se tem. Medo dele era de bexiga, do risco de doença e morte, achando que o povo do Sucruiú podiam ter trazido o mau ar, e que mesmo o Sucruiú ainda demeava vizinho justo demais. Tanto ri, mas ri por de dentro, e procedi sério feito um pau do campo. Assim mesmo em errei, disso não sabia, mas o cabedal é um só, do misturado viver de todos, que mal vereia, e as coisas cumprem norma. Alguém estiver com medo, por exemplo, próximo, o medo dele quer logo passar para o Senhor. Mas se o Senhor firme aguentar de não temer, de jeito nenhum, a coragem sua redobra e tresdobra, que até espanta. Pois é Bebelo que sempre se suprira certo de si, tendo tudo por seguro, agora bambeava. Eu comecei a tremeluzir em mim. Pelo que umas 5 léguas andamos. De medo, meio, conforme de certo, aquele algum seu Abão também tinha se ido. Carecíamos merecer logo ao menos uma semana de quieto é que era justo, pois nenhum não estava mais em sua saúde.
Esses homens do Sucruiú, cercados da banda outra pelos catrumanos, ei que só podiam achar espaço por estes lados, eles sim. Nós, no nosso. Eu sei que se mexer a esmo é sempre fácil e que com o cansaço é que se tapa o desânimo. Mas o que eu queria real era estar sarado de alguma demorada doença, comendo aos poucos o meu caldo com angu e em invernia de chuva fria esfriada me esquentando perto do borralho de um fogão e galo de manhã cantando em algum terreiro. Era para ir? Fôssemos. Disso deslavava. Descemos a vereda do ouriço cuim, que não tinha nome verdadeiro anterior, e assim chamamos, porque um bicho daqueles por lá cruzou. Chapadas de ladeira pouca, depois uma lomba com um cerradão, e por fim viemos esbarrar em lugar de algum cômodo, mas feio, como feio não se vê. Tudo é Gerais, eu pensei, por consolo, um homem que com a machadinha na mão e sua cabeça a tiracol tratava de desmelar cortiço num pau do mato. Esse indicou tudo necessário e deu a menção de onde é que estávamos. Na coruja, um retiro taperado. E ali, redizendo o que foi meu primeiro pressentimento, eu ponho, que era por minha sina o lugar demarcado, começo de um grande penar em grandes pecados terríveis. Ali eu não devia nunca de me ter vindo, lá eu não devia de ter ficado. Foi o que assim, de leve, eu mesmo me disse, num avistar o redondo daquilo e a velhice da casa, que mesmo com coruja era, mas da orelhuda, mais mor de tristes gargalhadas, porque a sua Indara é tão linda, nela tudo é cor que nem tem comparação nenhuma, por cima de riscas sedas de brancura, e aquele situado lugar não desmentia nenhuma tristeza. A vereda dele demorava uma aguinha chorada demais. Até os buritis mesmo estavam presos. O que é que Buriti diz? Eu sei e não sei. Que é que o boi diz? Me ensina o que eu sabia. Bobice de todos. Só esta coisa o Senhor guarde. Meia légua dali, um outro córrego vereda, parado, sua água sem cor por sobre de barro preto. Essas veredas eram duas, uma perto da outra, e logo depois alargadas formavam um tristonho brejão, tão fechado de moitas de plantas, tão apodrecido que em escuro, marimbus que não davam salvação. Elas tinham um nome conjunto, que eram as veredas mortas. O Senhor guarde bem. No meio do cerrado, para a gente dividir de lá ir por uma ou por outra, se via uma encruzilhada. Agouro, eu creio no temor de certos pontos. Tem onde o Senhor encosta a palma da mão em terra e sua mão treme para trás, ou é a terra que treme se abaixando. A gente joga um punhado dela nas costas e ela esquenta. Aquele chão gostaria de comer o Senhor, e ele cheira a outroras. Uma encruzilhada, e pois o Senhor vá guardando. Aí mira e veja, as veredas mortas, ali eu tive limite certo. Os ruins dias, o castigo do tempo todo ficado, em que falhamos na coruja, conto malmente. A qualquer narração dessas depõe em falso, porque o extenso de todo o sofrido se escapole da memória. E o Senhor não esteve lá. O Senhor não escutou em cada anoitecer a lugugem do canto da mãe da lua. O Senhor não pode estabelecer em sua ideia a minha tristeza quinhoã. Até os pássaros, consoante os lugares, vão sendo muito diferentes. Ou são os tempos travessia da gente? Daí despropositou o frio, vezmente, e quase que todos os companheiros já estavam adoecidos. Refiro ao Senhor que da bexiga brava não, mas de outras enfermidades, febres. Em algum trecho, por falta de sinal, a gente devia de ter arranchado no cesonático. Agora, a maior parte dos companheiros tremiam em prazos, com a intermitente. Remédio que valesse de todo faltava. Aquilo afracava, no diário. Os homens perdiam a natureza. E um andaço de defluxo que também me baqueou. Pior não estive, mas eu de mim sei,
Todos de em antes me davam por normal, conforme eu era, e agora, instantaneamente, de dia em dia, eu ia ficando demudado, com uma raiva espalhada em tudo, frouxa nervosia. É do fígado, me diziam. Dormia pouco com esforços. Nessas horas da noite em que eu restava acordado, minha cabeça estava cheia de ideias. Eu pensava, como o quem remexe no esterco das vacas. Tudo o que me vinha era só entreter um planejado. Feito num traslo copiado de sonho, eu preparava os distritos daquilo que no começo achei que era fantasia, mas que com o seguido dos dias se encorpava e ia tomando conta do meu juízo. Aquele projeto queria ser e ação. E o que era eu ainda não digo, mas retardo de relatar, coisa cravada. Nela eu pensava, ansiado ou em brando, como a água das beiras do rio finge que volta para trás, como a baba do boi cai em tantos 7 fios. Ah, mas aquilo, por terrível que fosse, eu tinha de levantar, mas tinha. Em tal já sabia do modo completo o que eu tinha de proceder, sistema que tinha aprendido as astúcias muito sérias. Como é? Aos pouquinhos, perguntando em conversa a uns, escutando de outros, me lembrando de histórias antigo contadas. A maneira que, quase sem saber o que eu estava fazendo e querendo, desde muito tempo, custoso pior não sendo, no arrevesso. Só o que demandava era uma fúria de quente frieza, dura nos dentes, um rompante de grande coragem. Ao que era, por tanto negrume e carregume, a mais medonha responsabilidade possível, até que só raro, mas raro, um homem acha o querer para executar, nesses sertões todos. Vai um dia eu quis. Antes, o que eu vinha era adiando aquilo, adiando. Quis assim, meio às tantas, mesmo desfazendo de esclarecer no exato meus passos e motivos, ao que na moleza eu tateava. Digo, comecei, tinha preceito, ou o que seja, primeiro não se coma, não se beba, se bebe cachaça, um gole que era fogo solto na goela e nos internos, não quebrava o jejum do demo, no que eu confiei que estava pronto para ir avante, no que eram obras de chão e escuridão. Engano meu. A aguardar até a hora, eu carecia de não deixar que nem um fiozinho de ideia comum em mim esvoaçasse. Deixei. Aí foi um instante. Diadorim estava perto de mim, vivo como pessoa, com aquela forte meiguice que ele denotava. Diadorim conversou, aceitei a companhia dele. Logo larguei meu começo de mão, relaxei aqueles propósitos. Cacei comida. Comi tanto, zampei, e meu corpo agradecia. Diadorim, com as pestanas compridas, os moços olhos. Desde aí, naquelas outras coisas, não queria pensar. E ri, pauteei, dormi. A vida era muito normal. Mesma e certa bem que estava. Tanto o engano. Os 3 dias passados eu reproduzi tudo com uma qualidade de remorsos. Aquelas decisões. Sonhei coisas muito duras. O porquê era pior agora que eu tomei sombra vergonhosa por ter começado e não ter tido firmeza para levar a acabado. E a herança de minhas queixas antigas. Conforme eu pensava, tanta coisa já passada e que eu era? Um raso jagunço atirador cachorrando por este sertão. O que mais que eu podia ter sido capaz de pelejar certo, de ser e de fazer, e no real eu não conseguia. Só a continuação da airagem, trastejo, trançar o vazio. Mas por quê? Eu pensava. Ah, então sempre achei, por causa de minha costumação e por causa dos outros. Os outros, os companheiros que viviam à toa desestribados e viviam perto da gente demais, desgovernavam toda a hora a atenção, a certeza de ser, a segurança destemida e o alto destino possível da gente. De que é que adiantava, se não, estatuto de jagunço? Ah, era. Por isso eu tinha grande desprezo de mim e tinha cisma de todo mundo, apartado. De Zé Bebelo mais do que de todos. Zé Bebelo doente não estava, doença com ele, sendo o que a um assim não podia permitido, só se perdesse de todo o siso, a não ser por essa mala cafa.
Ei, pois, ele estava caipora. Logo vi, daí tinha conta as nossas reles perdição, aquele atrasamento geral. Zé Bebelo para mim tinha gastado as vantagens. Zé Bebelo murchava muda na cor. Não existia mais enviço para desatinos. Nada que falava era mais de se reproduzir. Aqueles exageros bonitos e tamanhos rasgos. Só dizendo que tínhamos de esperar mesmo ali até que os adoecidos sarassem. Assim, em impossibilidades, tudo o que acontecia era má sorte. Não digo por um Zé Vital que tornava a dar ataque dos de entortar boca escumante e se esbracejar e espernear com madeira de braços e pernas que de que eram, mas uma jararaca picou o gregoriano. Era aquela. Há rastejo no capim e nas folhas caídas, nem chegava a 4 palmos, e com poder de acabar. E o gregoriano morreu em pobres horas. E mais conto o que com um Felisberto se dava, assaz em aparências de saúde, mas tendo sido baleado na cabeça, fazia já alguns anos, uma bala de garrucha. A bala de cobre se dizia que estava encravada na vida de seus encaixes e carnes, em ponto onde ferramenta do doutor nenhum não alcançava de escrafunchar. Aí, com o intervalo dos meses e de repente, sem razão entendível nenhuma, a cara desse Felisberto se esverdeava até os dentes de azinhavres ficava mal. Ao que os olhos inchavam, tudo fuscado em verde, uma mancha só, o muito grande. O nariz entupia, inchado, ele tossia, e horror de se ver o metal do esverdeio. Daí, feito flor de Joaninha Silva em muito sol, do meio-dia para a tarde virava era azul. Aquilo era para poder sarar, quando que a tosse de um garrote entazicado. Dizia naquelas horas que estava-se invisível, nada não enxergava. A maior felicidade era ele não saber quem tinha acertado nele aquela bala, não carecer de imaginar onde era que tal pessoa estava, nem de ódio constante de repensar nela. Mas que em desregra a gente se comportava, então de parar ali envelhecendo os dias na coruja, como fosse menos e mais para aproveitar a carne fresca e de sol que na campeação se conseguia, as boiadas daqueles sertões. Sempre Zé Bebelo não desistia de palavrear a raleza de projetos como faz de conta. A mó de moinho que nela não caindo o que moer, mói assim mesmo. Si mesma, mói, mói. As doenças se curassem? Minhas dúvidas. Aí quem não pegara a maleita padecia por outros modos, mal de inchar, carregação do peito, meias dores, teve até agravado de estupor. Adiante me desvali, o que me coçava que nem se eu tivesse provado lombo de capivara no cio, a ser o fígado que me doía, mas não me certifiquei. Apalpar lugar de meu corpo por doença me dava um desalento pior. Raimundo Lé cozinhou para mim um chá de urumbeba. Era um recurso para aliviar meu achaque e era dado com bondade. Isso mesmo foi o que eu disse a Raimundo Lé, agradecido. É um recurso para aliviar meu achaque, e estou vendo que é dado com bondade. A Laripe pegou a gabar a virtude mesinheira das mais raízes e folhas. Até estas aqui, duvidar, devem de poder servir em doses de remédio para algum carecer. Só que não se sabe, ele disse, por uma moita rosmunda de Frei Jorge, esfiada em tantos espetos e a pavoã por perto crescida. Ali naquela hora eu conferi como era usual a gente estimar os companheiros em ajuntado. Diadorim, que graças a Deus estava de todo são, com os cuidados todos, depunha acisado por mim. E Sidurino disse, a gente carecia agora era de um vero tiroteio, para exercício de não se minguar. A alguma vila sertaneja dessas e se pandegar, depois vadiando. Ao assaz confirmamos, todos estávamos de acordo com o sistema. Aprovei também, mas mal acabei de pronunciar, eu despertei em mim um estar de susto, estendi uma dúvida, de arpejo. E o que me picou foi uma cobra bíbara. Aqueles ali eram com efeito os amigos bondosos, se ajudando uns aos outros com sinceridade nos obséquios e arriscadas garantias, mesmo não refugando a sacrifícios para socorros.
mas no fato por alguma ordem política de se dar fogo contra o desamparo de uma ordem política, de se dar fogo contra o desamparo de um arraial, de outra gente, gente como nós, com madrinhas e mães. Eles achavam questão natural que podiam ir salientemente cumprir, por obediência saudável e regra de espreguiçar bem. O horror que me deu, o Senhor me entende? Eu tinha medo de homem humano. Então, vou parar por aqui e a gente continua no próximo vídeo, lendo Grande Sertão Veredas.